Fala aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais uma aula de revisão aqui no nosso canal, a nossa aula de revisão de Físico-Química. Então nós iremos começar agora a resolução aí de 15 questões de Físico-Química, 5 questões de Eletroquímica, 5 questões de Termoquímica e 5 questões de Equilíbrio Químico, tudo isso para fazer uma revisão bacana aí para você arrebentar no Enem, tá certo? Então, na aula de hoje, nós iremos resolver aí as nossas 5 primeiras questões de Físico-Química sobre o assunto Eletroquímica, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira questão aqui, ó, caiu no Enem de 2018. Então fala assim, em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituído de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido e uma tampa de betume e asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução do ferro menos 0,44, do hidrogênio 0 e do cobre mais 0,34. Então você tem aqui a tampa, você tem vestígio de ácido aqui, você tem uma barra de ferro e um tubo de cobre. Então, basicamente, o ácido é o nosso eletrólito, certo? Então, o ácido é o nosso eletrólito, o ferro tem que ser alguma coisa e o cobre tem que ser outra coisa. Então, a gente sabe que, de acordo com a ideia da pilha, o que é pilha? A gente pega dois metais que têm potenciais de oxidação e redução que são diferentes e a gente conecta de alguma forma esses dois metais para que haja uma transferência espontânea de elétrons. Vamos lembrar como que é essa transferência. Essa transferência é sempre daquele átomo que tem o menor potencial de redução para o que tem o maior potencial de redução. Por quê? Quem tem baixo potencial de redução tende a oxidar. O que é oxidar? É dar elétrons. E o cara que tem um alto potencial de redução, ele vai querer reduzir. E o que ele vai querer? Receber os elétrons. Então a transferência é sempre de quem quer dar para quem quer receber. Beleza? Aqui a gente percebe que o ferro tem o menor potencial de redução, então ele vai sofrer oxidação. E o cobre tem maior potencial de redução, então ele vai mesmo sofrer a redução. Tá certo? Então o ferro oxida e o cobre reduz. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuariam como cátodo? Lembra da aula? Eu não sei se eu falei isso na minha aula, mas enfim. Olha só, lembra do CRAU, ó. Catodo reduz, anodo oxida. Então, ó, catodo reduz. Isso não muda na pilha nem na eletrólise, tá? Anodo oxida. Então, essas diquinhas aí vão fazer você perder menos tempo numa questão como essa. Porque quem vai atuar como cátodo aqui? Atua como cátodo quem tem o maior potencial para redução, porque ele vai reduzir. Então, no caso, nesse nosso exercício, é o tubo de cobre que atua como cátodo. Então, primeira questão aí, alternativa D de dromedário, beleza? Na nossa segunda questão, caiu aí no Enem de 2017, ele fala o seguinte, ó. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul, que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro abaixo. Então, o sério 4 virando sério 3 tem um alto potencial de redução. O Cr2O7 virando Cr3+, tem um bom potencial de redução. O níquel virando níquel 0 tem um baixo potencial de redução. E o zinco aqui é o que tem o menor potencial de redução. Beleza? Então, o que a gente vai pensar aqui? A gente vai tentar ver qual dessas construções ela é adequada para que ocorra o esquema aqui, para que ocorra para que ocorra o fenômeno, para que ocorra a pilha, e para que esses potenciais deem aí pelo menos 3,6 volts, tá certo?
Então olha só que interessante, o que acontece? Aqui a gente tem várias montagens de pilha, então vamos pensar aqui, ó, cério e níquel, tudo bem? Então o que está acontecendo aqui, ó? Eu estou mostrando para vocês uma pilha de cério e níquel, tá certo? Então, se a gente for pensar na montagem dessa pilha, a gente tem que tentar entender pelos potenciais quem é que vai sofrer redução, quem é que vai sofrer oxidação entre o cério e o níquel, tá certo? Então a gente vai ter que usar esses padrões, vamos dizer assim, para poder pensar, né, no esquema aqui da pilha. Então vamos lá. Cério e níquel. O cério reduz e o níquel oxida. Então aqui a gente vai ter, para a pilha da letra A gente teria 1,61 mais 0,25, o que daria um total de 1,86 volts, tá certo? Aí o que acontece? Se esse aqui tá, vamos dizer assim, reduzindo, esse está oxidando, certo? Bom, se esse está oxidando, esse tem que estar reduzindo. Então o zinco reduzindo dá menos 0,76. E aí o cromo tem que oxidar. Vai dar menos 1,33. Aí você já vai ver que aqui vai dar um potencial negativo, então essa alternativa não pode ser. Tudo bem? Deu para entender? Eu estou considerando que esse aqui, estou considerando o potencial dos dois. Como esse aqui tem o maior potencial de redução, esse reduz, esse oxida. Só que aí não tem jeito. Se esse oxidou, esse tem que reduzir e esse tem que oxidar. Deu para entender como que é o esquema? A partir daqui você consegue construir o restante facilmente. Ó. No item B, vamos ver aqui o item B. Cério e zinco. Então o cério para reduzir 1,61, o zinco para oxidar 0,76. Então aqui a gente vai ter 7, 3 e 1, né? Ou 2, desculpa. 2,37. Agora, se o zinco está aqui oxidando, o níquel tem que reduzir. Para o níquel reduzir, o potencial é de menos 0,25 e para o cromo reduzir, o potencial é de menos 1,33. Tivemos o mesmo problema que na alternativa A. Então aqui não rolou, não deu certo. Tá? Vamos então para a alternativa C. O cério, de novo, reduzindo, 1,61, e o zinco oxidando, mais 0,76. Então aqui vai dar 7, 3, vai 1, 2,37. Bom, então se o zinco aqui está oxidando, aqui o cromo tem que reduzir. Só que olha que legal, o cromo reduz mesmo. E o níquel tem que oxidar. Aqui vai dar mais 0,25. Olha só que legal, aqui deu 8,5, 1,58. 2,37 mais 1,58 ultrapassa os 3,6 volts que a gente precisa. Por isso que a alternativa aqui é a alternativa C. Não estou contente ainda, porque eu quero resolver todos os itens. Afinal de contas, eu não estou preocupado com os 3 minutos aqui. Você vai estar lá no Enem. Chegou na resposta certa, para, né? Agora vamos ver aqui o item D. Olha como que fica. O cério reduzindo, 1,61, e o cromo oxidando, porque ele não vai poder reduzir, menos 1,33. Isso aqui vai dar 8, 0,28. Aí o que acontece? Se aqui está reduzindo e aqui está oxidando, o níquel tem que reduzir. Para o níquel reduzir é menos 0,25. Para o zinco oxidar é mais 0,76. Então aqui a gente vai ter 0,51 positivo. 0,28 mais 0,51 vai dar 0,79, que não é nem páreo para os 3,6 que a gente precisa. Então aqui também não vai ser. Mas tudo bem que deu um potencialzinho aqui, né? A última, o cério reduzindo e o cromo oxidando. Então a gente vai ter aqui 1,61 menos 1,33. E aqui vai dar a mesma coisa, né? 0,28. E aqui a gente tem o zinco, não, reduz, oxida. Reduz. O zinco reduzindo vai dar menos 0,76 com o níquel oxidando 0,25. Isso aqui já vai dar negativo, também não pode ser. Então você percebeu que as duas únicas que deram potenciais positivos foram C e D. Mas a que deu o potencial positivo, que foi suficiente para acender a lâmpada, foi a alternativa C de casa, beleza? Eu fiz todos os itens aqui, mas você na prova não precisava chegar até onde eu cheguei, tá certo? Então, questão 2 aí, alternativa C de casa, beleza? Então agora a gente vai para a questão de número 3, tá certo? Então, questão 2 foi a alternativa C de casa.
a questão 3, vamos para a resolução dela agora. Então, prestando atenção aí na leitura, né, da questão de número 3, ela fala o seguinte: a eletrólise é um processo não espontâneo. Então, olha só a dica que ele está te dando, né? Então, é um processo não espontâneo, de grande importância para a indústria química. Uma das suas aplicações é a obtenção do gás clorohidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como esta. No processo eletrolítico, o produto secundário obtido é... Então, olha só o que ele está falando. Tem um produto que é o Cl2, certo? Ele está falando que tem a solução aquosa alcalina, então ela está sendo produzida aqui, tudo bem? E ele está dizendo que ainda tem um produto secundário. Vamos lembrar então, gente, como que a gente faz para pensar numa eletrólise em solução aquosa. Então a gente vai fazer a eletrólise do NaCl, concorda? Então a gente vai ter Na+, mais Cl-. Bom, pensa comigo. Quem vai para o cátodo da minha eletrólise? Vai o cátion e a água, beleza? Tudo bem? Quem vai para o ânodo do meu esquema aqui? Vai o ânion e a água. Tudo bem? Beleza? Por que vai sempre a água junto? Porque a água participa do processo. Aí a gente tem lá na eletrólise uma prioridade para descarga, tá certo? Quem tem mais prioridade para descarga? Então a gente vai colocar aqui a água como um divisor de águas, certo? Aqui embaixo eu vou falar de ânion, aqui em cima eu vou falar de cátion. Olha só que tranquilo. Família 1A, 2A e alumínio perdem para a água. Os demais ganham da água. Ânions oxigenados, né? Ânions oxigenados, como, por exemplo, SO4, 2-, NO3, -1, e o fluoreto perdem para a água. Os demais ânions, ganham da água. Então, olha só, sódio é da família 1A. Então, quem ganha aqui o processo, quem ganha a briga, é a água. Então, a água vai reduzir. Como que é a equação de redução da água? 2 moléculas de água mais 2 elétrons formam H2 mais 2 OH-, certo? Isso aqui não existe, tá? Esquece esse ponto que eu fiz aqui. 2 OH-. Beleza? Na equação de baixo, o cloro ou a água? O cloro não tem oxigênio nem é flúor. Então, o cloro ganha. Então, aqui a gente vai ter 2 Cl- virando Cl2 mais 2 elétrons. Olha só que interessante. No ânodo vai sair Cl2. Já achei aqui. OH- com Na+ que não reagiu vai formar o NaOH que vai sair daqui. Quem é que está saindo aqui como produto, vamos dizer assim, produto secundário? Exatamente, o gás hidrogênio. Beleza? Porque o gás hidrogênio ele foi produzido no cátodo, que é o polo negativo, porque atrai o cátion, que tem polo, que tem característica positiva, que tem carga positiva. Então aqui, o produto secundário obtido é o hidrogênio molecular, e aí a questão 3 ficaria com a alternativa D de dado como alternativa correta. Beleza? Vamos para a nossa quarta e penúltima questão, né, do assunto eletroquímica, né, dessa nossa revisão que nós estamos fazendo aqui. Então aqui o Enem de 2016 trouxe 2 textos. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem para um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Falou, não disse nada. Texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Então agora ele está associando o primeiro com o segundo texto. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série, ou seja, você vai somar os potenciais, né? Necessárias, você vai somar as diferenças de potenciais, necessárias para se obter uma diferença de potencial igual a 4,4 volts. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é, eu tenho 2 potenciais de redução aqui, certo? A ideia que você tem que ter é a seguinte, a variação, né, o ΔE aqui vai ser
menor potencial, o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução, certo? Bom, qual que é o maior aqui? 0,8. Menos o menor, menos 0,3. Você vai ter que 0,8 mais 0,3, você vai ter 1,1 volt. Como você quer 4,4 volts, você vai ter que multiplicar isso por 4, então você vai precisar de 4 pilhas em série. Aí a gente tem a alternativa B. Eu, Renato Amigo, não gosto de resolver por essa fórmula. Eu sempre prefiro pensar assim, ó. Tenho dois potenciais de redução. Se tivesse um de redução e um de oxidação, você já faz a conta, acabou. Mas você tem dois potenciais de redução. O maior você copia, ou seja, você mantém o sinal, e o menor você inverte. Aí você faz a conta. Acabou. Tudo bem? Aqui você não pode chamar de diferença, né? Porque você não fez o maior menos o menor. Aqui, na verdade, o que eu fiz foi tipo como se fosse, tá, entre aspas, uma lei de Hess, mas dá super certo, sempre resolve os problemas. De uma forma ou de outra, você vai chegar em 1,1 volt, como você quer 4,4, você vai ter que associar 4 pilhas em série, beleza? Então, questão de número 4, alternativa B de bola, beleza? Por fim, a nossa última questão, a questão 5, para a prova de química, para revisão de físico-química, pensando no assunto eletroquímica, a gente tem a seguinte questão. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre com óxido de cálcio. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potencial padrão de redução para algumas semi-reações de redução. Pá. A reação química que apresenta a reação da formação da mancha avermelhada é... Então vamos lá, primeira coisa, né? O cálcio sólido, né? Ele não é vermelho, né? Então, quando a gente fala em mancha avermelhada, muito provavelmente o exercício deve estar querendo, né, a produção de cobre metálico, né? Mas vamos pensar sobre o ponto de vista da eletroquímica. Cálcio 2 virando cálcio 0, o potencial disso acontecer é menos 2,87. Cobre 1 virando cobre 2, que é o cobre 1 virando cobre 2, na verdade. Cadê cobre 1 virando cobre 2? Na verdade, eu tenho que fazer uma combinação dessas duas reações aqui, mas de qualquer forma, eu vou ter uma reação, né, ao contrário dessa. Então, o potencial vai ser negativo. 2 potenciais negativos vai dar um potencial negativo aqui no final, tá certo? Então, não pode ser essa primeira reação, tá? Então, a alternativa A não pode ser. Cálcio 2 virando cálcio 0, vai dar de novo menos 2,87. Ferro 2 virando ferro 3. Ferro 2 virando ferro 3 é o contrário disso, né? Então vai ser menos 0,77. Então, já de novo, também não pode ser, porque vai dar um resultado negativo. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou tentando montar o esquema, tentando calcular a DDP a partir das reações dadas. Cobre 2 virando cobre 0. Cobre 2 virando cobre 0. Potencial mais 0,34. Ferro 2 virando ferro 3. Ferro 2 virando ferro 3 é o contrário disso. Então vai ser o contrário aqui o sinal. Menos 0,77. Vocês concordam que aqui vai dar um resultado negativo? Reação não espontânea. Então não pode ser a letra C também. Cálcio 2 virando cálcio 0. De novo, menos 2,87. Ferro 0 virando ferro 3. Ferro 0 virando ferro 3 é o contrário disso. Vai dar mais 0,04. De novo, aqui vai dar um resultado negativo. Ou seja, as 4 primeiras alternativas são reações não espontâneas, então não vai acontecer a formação da mancha. Concorda comigo? Então a última reação agora tem que dar, né? Porque se não der também ferrou. Cobre 2 virando cobre 0. Cobre 2 virando cobre 0 tem um potencial de mais 0,34 para acontecer. Ferro virando ferro 3+. Ferro virando ferro 3+. É o contrário disso, não é? Então vai ser mais 0,04. Quanto que deu aqui? 0,38 positivo. Então esse foi o único exemplo de semi-reação, de reação que ele deu aqui,
que me fornece um potencial positivo. Então aqui a alternativa tem que ser a alternativa E de escola para assinalar esta a única equação que forma de verdade uma pilha, que forma de verdade algo espontâneo, beleza? Galerinha, com isso nós chegamos ao final da nossa aula de revisão de Físico-Química sobre Eletroquímica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e gostou da aula, por favor, curta. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostou dessa aula e sabe de mais alguém que vai prestar Enem, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. O canal agradece demais esse envolvimento de vocês, a divulgação, para que ele possa finalmente aí tomar um rumo do crescimento, beleza? Por aqui, eu me despeço de vocês e digo beijo, tchau!